povo santo de Deus, boa noite. Até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui a mão do Senhor tem, aleluia, nos segurado. Não sei como você se encontra hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem lhe sustentado. Quem tem sustentado você é o Senhor. Quem tem sustentado você é a mão poderosa de Deus. Porque pela vista humana, ninguém entende. Pela vista humana, ninguém compreende. Pessoas até dizem, por que ela ainda serve a esse Deus? Se a história continua a mesma. Mas não entende que tu serve a Deus não pelo que Ele tem a oferecer, mas pelo que Ele significa e pelo que Ele é na tua vida. Ei, deixa eu dizer para você, sossegue teu coração, porque Deus não perdeu o controle de nada. O controle está na mão dEle. Pode até ter saído da tua mão o controle. Pode até tu não estar entendendo o que está vendo, o que está acontecendo. Mas aquele que está contigo nesta guerra, Ele não te deixa. Ele não te deixa só. Aleluia, mas Ele te sustenta todos os dias. Todos os dias Ele te sustenta e Ele diz, eu não te deixarei. Eu não te abandonarei, mas eu segurarei na tua mão e caminharei contigo. Passarei contigo pelas águas, passarei contigo pelo fogo, mas eu não te abandono. Aleluia. Independente da situação, Ele não te abandona não, viu? Independente do que você esteja passando, Ele não te abandona não. É necessário sim, o tempo da espera. Aleluia. É necessário sim, nós passarmos pelos processos. Você tem que entender que o processo ele não te mata, ele fortalece. Quantas das vezes nós achamos que não vamos suportar o processo? Quantas das vezes nós queremos, aleluia, pular do barco? Quantas das vezes nós queremos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abandonar tudo? Quantas das vezes nós dissemos, Deus, não dá, eu não aguento, eu não suporto. E o Senhor diz para mim, para você hoje aqui, aleluia, aguenta o processo, porque tu vai viver o propósito. E só quem vive propósito é quem aguenta o processo. Tem gente que está aqui que está moída. Eu vejo, aleluia, não tem quando o café ele é moído, passado no processador. Eu vejo gente aqui, aleluia, que está passando pelo processador, está passando por um tempo de processo. Ei, mas o café, quando ele é passado pelo processador, aquela semente, aleluia, ele é mais gostoso do que aquele café que a gente compra, sabe? E sabe o que é que Deus está dizendo para você? Aleluia, a tua essência é diferente. O Senhor manda dizer para ti, ei, você é diferente. E o processo nos faz ser diferente. Ainda que muitas das vezes nós achamos, aleluia, que não vamos suportar. Ainda que muitas das vezes nós achamos que não vamos aguentar. Mas Deus manda dizer para ti, o propósito é maior do que este processo a qual você está passando. O processo é maior. O processo é grande. Mas o propósito é bem maior do que esse processo a qual você está vivendo. A prova, ela é menor,
bem menor do que a vitória, do que aquilo que Deus tem preparado para tu viver. Quem disse para tu que acabou? Quem olhou para ti e determinou o final da tua história, não sabe que Deus dá continuidade nela. E Deus te trouxe aqui para dizer isso, que eu estou te dando continuidade. Eis que eu estou dando continuidade nesta situação, neste negócio. Aonde para muitos acabou, para mim é o início. Aonde para muitos, aleluia, é o teu fim, para mim é o recomeço. Alabraxebra de quebra. E Deus diz assim, para ti é o recomeço e para mim é o começo. Eu estou, aleluia, começando agora. E tu vai recomeçar. Tu vai recomeçar. E tu diz, como é que eu vou recomeçar se eu estou toda moída? Como é que eu vou recomeçar se eu estou toda arrebentada? As ondas têm açoitado o meu barco. E o meu barco tem sofrido com essas ondas e não tem como eu chegar do outro lado. Existia uma palavra. E a palavra era para eles passar para o outro lado. Aleluia. E eles chegaram do outro lado. Porque independente do que ocorreu no meio do caminho, a palavra era a garantia. E Deus manda dizer para você que existe uma garantia. E esta garantia é a palavra que Ele te deu. Eu tive um sonho ontem. E eu não gosto quando eu sonho esse tipo de sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de uma sala de aula. E eu estava com muita gente dentro dessa sala de aula. E eu dizia assim, Senhor, isso no sonho. Por que é que eu estou dentro dessa sala de aula? O Senhor não já sabe que eu não sei das matérias? Isso, eu tinha um monte de gente. E o Senhor não sabe que eu não vou passar? Eu falando com o Senhor. E eu não gosto de sonhar quando eu estou na sala de aula. Porque sala de aula é aprendizado. E aprendizado vem com provas. E eu disse, o Senhor não sabe que eu não gosto dessas matérias? E eu não gosto de estudar? E o Senhor sabe que no final eu vou ser reprovada. Porque eu não gosto dessas matérias. E parece que eu estou sempre fazendo as mesmas matérias e reprovando sempre nas mesmas provas. E o Senhor dizia assim para mim, por mais que tu não goste de estar dentro da sala de aula, estudando, e por mais que tu se sinta incapaz, é necessário que tu aprenda. Toda vida que eu te coloco dentro de uma sala de aula, ou seja, de uma prova, é para tu aprender. Só que tem provas que tu estás reprovando, porque quando nós reprovamos, nós somos obrigados a fazer a recuperação para poder passar. E tem muita gente na recuperação. Por quê? Porque reprovou. Aí tem a recuperação. E se reprova na recuperação, tem que fazer todo ano de novo, naquela mesma série. E eu estava dentro daquela sala de aula e eu disse ao Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui. E no final do ano, eu vou ser reprovada de novo. Eu dizendo para Deus. Porque eu não consigo fazer essas matérias. E eu vi quando o Senhor disse assim para mim, se esforce. Tu diz que não vai conseguir antes de tu se esforçar. Tu diz que vai ser reprovada antes de tu fazer a prova. E o Senhor diz assim, eu estou colocando tu dentro da sala de aula, porque eu quero que tu venha aprender, para que tu não venha ser reprovada no que eu vou te provar. E toda vida que Deus faz eu sonhar com sala de aula, é prova, é deserto, é luta.
Senhor disse assim para mim, para que não venha se repetir, ou seja, repetir de ano. Porque se você reprovar, se você não passa na recuperação, você repete de ano. E você vai ter que passar por todos os processos de novo. Preste atenção no que o professor está ensinando. Deus está nos ensinando. Preste atenção no que Deus está nos ensinando. Olha o que Deus está passando dentro desta prova para que você aprenda, para que você não venha sair reprovado nela. Porque se nós não observarmos, nós vamos sair reprovados. Mas no momento em que nós começamos a entender o que Deus quer nos passar, porque o professor é o Senhor. O professor é o Senhor. E no momento que nós entendemos o que Deus quer fazer dentro da prova e através da prova, o que Ele quer nos ensinar, nós passamos e não repetimos. Tem pessoas que estão repetindo provas, que estão repetindo lutas, que estão repetindo desertos. Sabe por quê? Porque não tem aprendido o que o professor está ensinando, o que o Senhor está ensinando. E o Senhor está dizendo, é tempo de você parar, para que você venha aprender o que eu estou passando para você, para que você não venha ser reprovado, para que você não venha, aleluia, ter que fazer tudo de novo e ter que passar pelos mesmos processos. Mas o Senhor tem prazer em nos aprovar nesta prova. Oh, rebaixé, de cada abraço. E Deus falava algo comigo. E o Senhor me deu algo que eu me alegrei. Foi lá em Isaías 35. Isaías 35. Aleluia. 3, que diz assim: fortaleça as suas mãos cansadas e dê firmeza aos seus joelhos fracos. E o Senhor dizia assim, tem muita gente que está cansada, tem muita gente que está, aleluia, com os joelhos fracos, tem muita gente que está tropeçando, aleluia. Só que hoje eu estou fortalecendo as mãos cansadas e eu estou dando firmeza aos joelhos fracos. Tem tornozelos aqui que estão ganhando estrutura. Tem tornozelos aqui que estão se firmando. Tem tornozelos aqui que estão se endireitando. E enquanto eu falava isso, eu via como se os tornozelos de alguém tivessem assim. E eu via como se eles ficassem retos. Deus está firmando os pés de alguém hoje aqui. Eu não sei como era que você estava, mas Deus está dando firmeza. E o Senhor falava algo comigo também nessa passagem em Isaías. No versículo 5, então os cegos verão. E eu disse, os cegos verão. E o Senhor disse, os cegos verão. E o Senhor dizia para mim, tem muita gente cego, espiritual, só que vai tornar a ver, porque eu vou dar, aleluia, vista a quem não está compreendendo, a quem não está enxergando. Tem muita gente que está buscando, mas porém não está, aleluia, enxergando. Mas hoje é noite. Deu abrir visão, Isaías 35, versículo 5. Então os cegos verão. Tem gente que está andando do teu lado, dentro da tua casa, aleluia, mas não está enxergando e não está tendo a mesma visão que tu tem. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você que a vista de alguém vai ser aberta. E aqueles que não estão compreendendo e não estão vendo o sobrenatural, vai passar a enxergar, aleluia, vai passar a ver. Deus manda dizer aqui para alguém
que tu tem orado neste propósito, para que venha andar em unidade junto contigo. E Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele vai dar vista, aleluia, a quem não tem visão. Estou falando visão espiritual. Deus vai dar vista. E Deus diz para ti: andarão num só propósito e louvarão o meu santo nome. Aleluia. Porque até então não compreendia e não via o que tu via. E eu vejo como se fosse uma contenda. Eu vou dizer tudo que Deus está me revelando. Aleluia. Eu via como se fosse uma contenda armada. E o Senhor diz assim: eu estou desarmando a contenda. Diga para ela: meu Deus. Aleluia. Eu vou dizer tudo que Deus manda eu dizer. Eu não vou me calar. Mas eu vou falar tudo que o Pai me mostra. Eu até, esses dias, eu fiquei um pouco recuada. Fiquei, confesso, amedrontada demais. Irmãs, eu tenho praticamente 18 anos que eu me converti no Evangelho. E se vocês me perguntarem aos irmãos que me conhecem, eu congreguei 18 anos na Assembleia de Deus, Tempo Central, Ministério Belém. E se você perguntar aqui aos irmãos que me conhecem, todos eles vão dizer que Deus me usa desde a minha adolescência. Desde quando eu aceitei Jesus. Tem pessoas que acham que Deus me usa só aqui na internet. Tem pessoas que acham que a gente só fala aqui na internet. Mas desde quando eu me converti, não tinha na internet, Deus já me usava, sabe? E eu me questionei muito com Deus. Porque Deus me usa assim. Tem gente que não entende a forma que Deus me usa. E por causa de não entender a forma que Deus me usa, tem apredejado a árvore, sabe? E eu disse: Deus, eu estou sendo muito apredejada pelo fato de eu fazer o que tu manda. E o Senhor me revela muitas coisas profundas. E eu fiquei até com medo, assim, de eu falar as coisas que Deus me revela, porque tem coisas muito profundas que se eu falasse que Deus, tudo que Deus me revela aqui na internet, todas as coisas que Deus mostra, acho que eu ia presa. Porque Deus me revela muita coisa mesmo. E Deus não me chamou para pregar, irmãos. O ministério que Deus tem na minha vida é esse. Acho lindo quem louva. Acho lindo quem prega. Queria muito poder pregar. Só que quando eu estou lendo a palavra, Deus me dá a revelação de acordo com a palavra, sabe? Do que eu vou lendo, Deus vai me dando entendimento ali para o momento atual. E a palavra do Senhor diz que ela é nova todos os dias. Todos os dias a palavra do Senhor é nova. E eu disse esses dias a Deus, eu estou muito triste. Porque eu não entro aqui, irmãos, Deus sabe, atrás de like, de visualização, atrás de conhecimento. Se vocês souberem que tem dias que eu entro aqui chorando, vocês me vêem pelos vídeos. Eu entro por obediência. Tem pessoas que almejam pregar em igrejas grandes. Tem pessoas que almejam pregar em grandes púlpitos. Eu não almejo. Se eu disser para você que eu almejo, eu não almejo. Eu sou a pessoa que ora. Quem me conhece sabe, quem anda comigo.
Eu oro para no dia que eu fui convidada para pregar, as pessoas não ir. Por quê? Porque eu tenho aquele receio de muita gente, sabe? Eu fico nervosa quando eu vejo muita gente. Então, eu nunca almejei isso. E um dia eu estava aqui e eu disse, Deus, eu estou triste. Eu estou triste demais. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca... Vocês sabem, você me conhece, nunca pedi like, nunca pedi para compartilhar. O Senhor sempre usou vocês que sentem. Quando sente, compartilha. Quando não sente, compartilha. É vocês, mas eu nunca pedi. Porque Deus conhece o meu coração. E quem faz é Deus através de vocês. E por o fato de Deus me usar dessa forma, eu tenho sido apredejada, tenho sido massacrada. E eu disse a Deus que eu estava muito triste, que eu ia recuar. Eu disse, Deus, eu vou recuar. E Deus disse assim, você não é essa pessoa de recuar. Você nunca foi essa pessoa de recuar, você foi a pessoa de enfrentar. Por que você vai recuar agora? Eu disse assim, porque... Porque quando as pedradas vêm de fora, é fácil. Você não conhece. Mas quando as pedradas vêm de dentro, é difícil, Senhor. É muito difícil. E Deus disse, você dá força. Então agora você vai viver o que você prega. Eu disse, eu vivo o que eu prego. Ele disse, vai continuar vivendo. Vai vir as pregadas e você vai juntar tudinho e vai continuar. Eu disse, amém, eu vou continuar. Então tem gente que acha que é fácil, sabe? Não é fácil, irmãos. É difícil. Mas o Senhor tem nos dado graça. E eu vou entregar tudo que Deus manda. Independente de quem gosta, de quem não gosta, de quem aceita, de quem não aceita. Eu vim no mundo para cumprir um propósito. Eu vim no mundo para fazer a vontade de Deus. E eu sempre disse, Senhor, no momento que eu não estiver mais fazendo a tua vontade, no momento que eu não estiver mais sendo útil, me guarde. Porque para mim ficar no mundo não ser útil com o meu irmão, não adianta. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? E vamos lá, terminar a palavra que Deus me deu. Isaías 35, versículo 5 diz que os cegos verão. E ainda continua dizendo, e os surdos ouvirão. E o Senhor passava para mim e dizia assim, tem muita gente que não está escutando. Aleluia. Tem muita gente que não está mais ouvindo. Mas eu darei, aleluia, a audição de volta. E eu falei, como assim, Senhor? E o Senhor falava comigo assim, aleluia. Tem gente que não está ouvindo mais a minha voz. Tem gente que não está mais ouvindo a minha palavra. Tem gente que não está mais ouvindo os meus direcionamentos. Estão com os ouvidos fechados. Estão com os ouvidos, aleluia, tampados. E há muito tempo atrás eu estava indo pregar quando Deus me deu uma visão. E o Senhor está mandando eu contar aqui, porque tem a ver com a palavra. Estava indo a Cristiane louvar em Cedro. Ela ia louvar, eu estava indo ministrar. E me deu um sono. E esse sono que me deu, tão grande, eu não costumo dormir. Porque eu fico muito atenta na pista. E de repente, foi com a questão assim de 1 minuto. Eu vi um ouvido a orelha. O ouvido
E dentro deste ouvido eu via como se fosse um monte de bicho. Um monte de bicho. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Me acordei, eu digo, meu Deus, eu tive uma visão, isso dentro do carro. Aí o Senhor disse para mim, filha, tem muita gente que não ouve, que não escuta, mas o que eu tenho para falar. Tem muita gente que não está mais dando ouvido à minha voz. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Gente que não estava na mesma visão vai ter a mesma visão. Pessoas que não escutavam a voz de Deus agora vão passar a escutar, vão passar a ouvir, vão passar a entender. Porque Deus está dizendo que vai abrir a visão dos cegos, cegos espirituais. Aleluia. Dos surdos espirituais. Aqueles que não estão, aleluia, mais ouvindo. E nem aceitando. Deus vai dar uma nova audição. E sabe o que é que Deus falava comigo? Tem alguém que tu prega, tu aí. Tem alguém que tu fala de Jesus. Aleluia. Tem alguém que tu, aleluia, evangeliza, mas não dá ouvido. Mas o Senhor manda dizer para ti que vai passar a ouvir. Deus manda dizer para ti que vai passar a ouvir agora. Porque Ele vai dar audição. Que ela é de que miniaço. Ele vai passar da audição a quem não tem. Amém? Tu crê? Só que o Senhor continua falando. Isaías 35, versículo 6. Os aleijados pularão e dançarão. E sabe qual foi a revelação que Deus me deu? Quantos aleijados espirituais nós temos no meio do povo de Deus? Quantas pessoas estão com suas pernas quebradas? Quantas pessoas não conseguem se levantar? Quantas pessoas não conseguem andar? Quantas pessoas não conseguem caminhar? Quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas não conseguem mais sair do canto espiritualmente? E Deus falava ao meu coração, os aleijados pularão e dançarão. E Deus dizia assim, eu vou dar, aleluia, estrutura para que as pernas voltem a funcionar. Sabe o que é que Deus diz? Esse teu estado atual, essa tua condição de agora, vai mudar completamente. Porque tu não conseguia ir, mas agora tu vai. Tu não conseguia andar, mas agora tu vai ganhar força. Porque lá em cima, no 3 de Isaías 35, diz, fortaleça as mãos cansadas. Você não caminhava porque não tinha força, mas agora você está fortalecido. Você não andava porque os seus joelhos não tinham firmeza e era fraco, mas agora Deus está dando firmeza e estrutura para que você caminhe. Você até estacionou por um período de tempo, mas Deus manda dizer para você que Ele vai acelerar a tua caminhada, meu Deus. E o tempo que foi perdido, Deus manda dizer para você, por causa do estacionamento,
Deus diz assim: você andará com velocidade. Deus diz para que você andará com velocidade. Tem pessoas aqui que perderam muito tempo porque os joelhos estavam fracos, sem firmeza, e porque estavam cansados, sem esperança. Mas Deus manda dizer para ti: se prepare, aleluia, porque você vai começar a caminhar. E daqui a pouco Deus vai te fazer dar passos mais largos. E daqui a pouco tu vai começar a correr. E aquele tempo que foi perdido, Deus manda dizer, vai ser recuperado lá na frente. Porque aleluia, porque o tempo que passado foi, não se compara a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. É de rebaixar a manarabá. Porque tem gente que diz assim, perdeu muito tempo. Tem gente que diz assim, aleluia, esperou demais. Meu Deus. Tem gente, aleluia, que fala isso, mas Deus manda dizer para você: ei, estou acelerando os teus passos. Estou acelerando a tua caminhada. E tu vai chegar mais rápido, aleluia, do que muitos. Porque o processo do aceleramento na tua vida, aleluia, está acontecendo a partir de hoje. Se tu crer, declare: eu creio. Sabe o que é que ele diz ainda em Isaías 35? Que os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Deus está te devolvendo, aleluia, a tua voz. Deus manda dizer para ti que tu não é eco. Deus manda dizer para ti que tu é uma voz. Os mudos cantarão. Deus diz, chegou o tempo de tu abrir a tua boca. Porque por muito tempo tu estás em silêncio. De rebaixar a mão de calabras. Por muito tempo tu estás com a boca fechada. E por muito tempo tu tem engolido. Tu tem engolido, aleluia, farinha seca. E tem dito assim, eu só falarei quando Deus me autorizar. Tu ficaste muda. Dei abaixé e calabras. Só que Deus manda eu te dizer que Ele está ativando a tua voz. Deus manda eu te dizer que Ele está te dando autoridade para que tu venha falar. Deus manda eu te dizer, se prepara para abrir a tua boca e falar. Porque não é mais tempo de tu ficar em silêncio. Agora é tempo de tu abrir a boca e começar a dizer. Deus diz assim, a autoridade que desce hoje sobre a tua voz é uma autoridade tremenda. Deus manda dizer que através da tua voz, Ele vai ativar comandos que há muito tempo estão sem ações. Como assim, missionária? Me explique, porque eu vou dizer. Através da tua voz, tem vidas que precisam ser ativadas. Ministério que precisa ser desbloqueado. Ministério que precisa, aleluia, ser ativo. E tem muita gente, aleluia, que Deus vai usar para que você venha ativá-los. Deus diz assim, eu vou começar a usar o comando da tua voz. Aleluia. Porque chegou o tempo de tu abrir a tua boca. E através dela, pessoas serem transformadas e ativas. Ei, Deus está dizendo que o que Ele está colocando na tua boca não é qualquer coisa, não. Ele é abarraço.
Deus disse que o que Ele está colocando na tua boca é uma unção diferenciada. Deus diz assim, é uma espada flamejante de calabria charramandé. É uma espada que corta, de cobordeneaço. É espada que fere, mas é espada que sara. Carideideadaço. Porque eu, o Senhor, ativarei. Decaladaço. Eu vejo como se fossem comandos aqui, eu não sei explicar. Mas eu vejo como se fossem comandos sendo ativados. E comando de voz, comando de fala, sabe? E Deus está ativando aqui. Se vocês soubessem no mundo espiritual o que está acontecendo aqui nesta noite, é lindo. O que estava desativado, Deus está ativando. Ó, Deus vai te entregar outro dom. Não tem um sacerdote ali? O sacerdote ali, ele tinha um dom. O dom da liberação. Mas ele não tinha o dom da revelação. Tem gente aqui que tem o dom da revelação, mas não tem o dom da liberação. Tem gente aqui que tem o dom da liberação, mas não tem o dom da revelação. Quem tem o dom da revelação e não tem o dom da liberação, hoje vai receber o dom da liberação. Quem tem o da liberação e não tem o da revelação, hoje vai receber o da revelação. Eu vou contar para você. Ana estava chorando no templo. E ele chega até ela e ele pensa que ela estava bêbada. Se ele tivesse o dom da revelação, ele sabia que ela não estava bêbada, mas que ela estava chorando por uma causa. Só que ela diz, meu Senhor, eu não bebi vinho nem bebida forte. Eu apenas estou angustiada. E ele diz que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ele libera para Ana o que Ana, aleluia, tanto aguardava. Ele tinha o dom da liberação. Ele liberou, porém ele não tinha o dom da revelação. Tem gente que tem dom de liberação, mas não tem da revelação. E tem gente que tem da revelação, mas não tem da liberação. Só que Deus falava ao meu coração agora aqui, aleluia, que ele estava dando. Que ele estava dando o dom da liberação. O dom da liberação está aqui fluente nesta noite. E ele, aleluia, vai fazer através de você. Porque o comando será ativado. E a liberação, diz o Senhor, que acontecerá. A liberação acontecerá. Então os aleijados pularão e dançarão. Sabe o que é dançar? Dançar significa um momento de alegria. Deus diz que um momento, um tempo de alegria está chegando. Aonde foi choro, aonde foi tristeza, aonde foi desgosto, aonde foi dor, aonde foi angústia. Deus diz um momento, aleluia, e um tempo de alegria está chegando. Ei, tu que não andava vai voltar a andar, tu que não caminhava vai voltar a caminhar. E tu se alegrará, pois tu serás cheio. Tu serás cheia da presença de Deus. Aleluia.
A alegria do Senhor vai te contagiar. A alegria do Senhor, vai inundar o teu coração. E tu cantarás e se alegrarás na presença do Eterno e Santo, o nosso Senhor Jesus. E o interessante de tudo, aleluia, eu vou entregar tudo, viu? Eu não vou recuar, eu não vou guardar para mim. Eu nunca guardei, porque é que agora o inimigo queria que eu guardasse, porque Deus falava. De jeito nenhum, ele vai cair por terra. Porque quanto mais ele não quer que eu fale, mais eu vou falar. E se Deus me der muita coisa, nós vamos fazer uma vigília aqui. E vamos envergonhar o campo. Amém? Glória a Deus. Olha só o que Deus fala aqui, né? Em Isaías 35. 35:6, parte final. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pela terra seca. Você tem olhado para o cenário, e você tem visto só terra seca. Você tem visto um cenário desfavorável, desproporcional, daquilo que Deus tem falado para você. Porque o Senhor tem falado uma coisa para você, mas o teu cenário está desproporcional para aquilo que Deus tem falado. Só que o Senhor é Deus, aleluia, que muda cenário. O Senhor é Deus que transforma cenário. O Senhor é Deus que muda estações. O inverno é uma estação, passa. O verão é uma estação, passa. O que está acontecendo na tua vida é uma estação. E Deus disse para ti que este inverno não vai durar para sempre. Aleluia. Então o Senhor disse para você, aguenta, porque logo logo o deserto vai passar. O verão vai chegar. E aquilo, aleluia, que estava frio, vai aquecer. Ei, tem sentimentos que vão ser aquecidos. Tem sentimentos que vão ser renovados. Tem sentimentos, meu Deus, que vão ser reavivados. Deus disse que está visitando o sentimento de alguém que estava frio. E Ele está aquecendo. Pois fontes brotarão no deserto. O deserto é um lugar de passagem, não é de morada. O deserto é uma fase. E essa fase está passando. E rios correrão pela terra seca. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Aonde era seco, vai correr rio. E Deus vai transformar tanto, por amor a ti, aleluia, que quem era seco, não vai mais ser seco não, tu tá entendendo? Porque eu também tô. Quem era seco não vai ser seco não. Aleluia, aleluia, terras, aleluia, seca, correrão rios. Deus está dizendo, ei, eu vou transformar a terra seca em rios. Eu vou transformar o deserto em fontes. Tu vai ver fontes jorrando na terra seca. E sabe o que isso significa? Mudança de cenário. Deus fala comigo agora que vai haver mudança de cenário na vida de alguém que tu tem orado. Era uma coisa seca, era uma coisa distante, mas Deus vai transformar completamente. Deus vai
transformar completamente. Porque o que era seco, correrão, aleluia, rios. No que era seco, Deus vai mudar. E há uma mudança muito grande da parte de Deus. Aleluia. E Deus disse para você, sossegue teu coração, porque os sentimentos vão florescer, vão aflorar. Eu vou mudar o homem. Alabraxebre. Eu vou mudar a mulher, que é mandre e alaçou. Tudo vai ser novo e diferente, diz o Senhor. Vamos lá. Deus ainda me falou outras coisas aqui. Isaías 35, versículo 7, diz: a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejo, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada. Sabe o que o Senhor está dizendo? Haverá ali uma estrada. Não tinha. Mas Deus vai fazer um caminho aonde não tem. Deus vai abrir para que você passe por ele. Talvez você olhe e diga assim, aqui não tem caminho. Não tem como eu sair dessa situação. Porque eu estou num beco sem saída. Haverá ali uma estrada. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aonde não há saída. Eu vou abrir um caminho. Eu vou abrir uma estrada. Haler de quebra. Para que você ande nela. E não tenha erro no seu caminhar. Não tenha erro no seu andar. Não tenha erro. Aleluia. Porque é o Senhor que está abrindo e lhe colocará dentro deste caminho. Porque o que tu tem mais medo é de pegar um caminho errado. O que tu tem mais medo é de pegar um caminho que não seja direcionado pelo Senhor. E o Senhor diz, eu estou abrindo uma estrada. E será chamada caminho da santidade. Passar por ele. E nela caminharão os impuros. E nelas não caminharão os impuros. E nela não caminharão os impuros. Pois ela pertence somente ao povo de Deus. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? O caminho que eu abro para você é você que vai caminhar. Alguém que queira entrar não vai poder entrar no caminho que Deus reservou para ti. Um exemplo, nós vemos quando o Senhor abriu o mar. O exército de Faraó estava vindo e queria passar naquele caminho, mas Deus não deixa, porque o caminho tinha sido aberto para o povo dele. Ai daquele que tentar atravessar o teu caminho, ai daquele que tentar entrar na porta que Deus abriu para ti, ai daquele que querer ultrapassar os limites, aleluia, do Senhor. A Bíblia diz que uma fecha e ali muitos morrem. Por quê? Porque queria algo que não era para eles. O Senhor diz ainda para ti, eu sou o Senhor que abre o caminho aonde não tem, faço estrada aonde não tem para que você passe. E ai daquele que tente atravessar, aleluia, o teu caminho. Porque eu sou o Deus de justiça. Eu sou o Deus de batalha. Eu sou o Deus de peleja. E não deixarei que atravessem na tua frente e nem passe no caminho que eu abro para vós, diz o Senhor.
O Senhor ainda fala aqui, Isaías 35, versículo 10, que diz assim: aqueles a quem o Senhor salva voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Você está vendo o que é que Deus está dizendo aqui? A alegria e a felicidade te acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Deus está dizendo: ei, o tempo de choro está se findando, eis que eu estou trazendo um tempo de felicidade. Eu estou trazendo um tempo de alegria. Aleluia. Eu, o Senhor, vou alegrar o teu coração. Eu, o Senhor, vou animar, aleluia, o teu ânimo. Porque tu chegaste abatida. Tu chegaste aqui entristecida. Tu chegaste, aleluia, se arrastando só o pó. Só que Deus diz assim, que Deus é quem vai salvar. Aleluia. Deus é quem vai salvar. Quem vai te tirar de dentro dessa situação é o Senhor. Quem vai te tirar de dentro desta luta é o Senhor. É Ele que vai te salvar. É Ele que vai fazer. Meu Deus. É Ele que vai agir. E Deus diz assim: não haverá mais tristeza, não. Porque tu perguntasse para Deus até quando? Até quando tu ia chorar? Até quando a tua alma iria ficar amargurada? Até quando tu ia ver prevalecendo? Tu ia ver ganhando? Tu ia ver avançando os teus inimigos? E o Senhor diz: aqueles a quem o Senhor salva, você é um que Deus vai salvar. Você é um que Deus vai tirar. Você é um que Deus vai arrancar. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele vai te salvar. E que a alegria voltará, aleluia, para o teu coração. E o Senhor diz assim para você, aleluia, se alegre, meu Deus. O Senhor diz para você: se alegre e louve. Louve o meu nome. Porque eu, o Senhor, é que estou trazendo felicidade e alegria. Na área onde disseram que você não ia ser feliz. Porque tem muita gente que diz para você que você não vai ser feliz nessa sua área. Porque você já foi sofrida, já foi massacrada. Só que o Senhor manda dizer para você que você será feliz sim. Viu? E o Senhor diz ainda para você assim: não dê ouvido não, sabe por quê? Porque tem gente que diz que torce pela tua felicidade, mas não torce não. Não torce. Aleluia. Porque se torcesse por você, oraria por ti. Em vez de mandar palavras que vão te entristecer. Em vez de mandar palavras que vão ali matar a tua fé. E matar, aleluia, a tua esperança. Sabe o que é que Deus me revela aqui? Sabe o que é que Deus me revela aqui? Que não deu ouvido à mensagem, viu? Que tu recebeu. Porque Deus me revela aqui que alguém recebeu uma mensagem. E o Senhor me revela também que essa mensagem que, aleluia, que você recebeu, te machucou. De uma certa forma, que tu estava colocando à prova
as promessas de Deus na tua vida. Tu estava questionando se Deus cumpriria. O Senhor diz: não dê ouvido à mensagem, dê ouvido à minha voz. O Senhor diz para ti: traz a memória que te dá esperança. Eu já visitei o caderno de capa preta, de calabraxereba, marasco, de quebra. Aleluia, com todos os planos. Erabasco, de quebra. Deus diz para você: eu já visitei a pasta. De que está tudo dentro. Deus também diz para você os atos proféticos. Que você compra um símbolozinho das coisas, você pensa que eu não vejo? Você pensa que eu não enxergo? Todos os atos proféticos que estão guardados, eu também tenho visto. E eu sou o Senhor, o Deus que faço e vou fazer. Já tenho te dado confirmações de pessoas que tu não conhece, nunca te viram, não sabe quem é você. E essa mensagem que tu recebeu teve o poder de te desanimar. Aleluia. Teve o poder de te entristecer. Que chegou ao ponto de tu duvidar. Duvidar até da minha grandeza. Tu acha que eu te deixei perseverar todo esse tempo para não fazer e te deixar dentro da situação para que todos venham olhar para ti e rir e tu servir de zombaria? Eu te fiz caminhar. Eu te fiz prosseguir. E eu não deixarei você envergonhada. Eu não deixarei você envergonhada. Eu não lhe trouxe até aqui para você servir de vergonha para ninguém, não, diz o Senhor. Ele bordei camaná. Mas eu lhe trouxe, continuarei levando e fazendo. Deus diz para ti: eu libero o que estava agarrado. Eu libero o que estava preso. E hoje eu solto o que estava amarrado. Porque o inferno quis, mas ele vai ficar querendo, porque eu não deixarei, diz o Senhor. Eu não deixarei, diz o Senhor. Vou dizer o que Deus está me revelando. Deus diz aqui para uma mulher, de trás da capa da tua Bíblia, está escrito: Elemande calar de aço, de caneta, elabachébia. E tem como se fosse uma listinha. Meu Deus. Alar de que. Tu crê que eu visito hoje essa lista? E me carama. E ordener de que de aço. Porque eu sou Deus de sonhos. Eu sou Deus de sonho, de realização. Tu acha que eu coloquei no teu coração, diz o Senhor, e eu não ia te dar condições para viver? Eu não ia te dar condições para que fosse executado. Eu não ia te dar condições para que fosse feito. Sabe o que é que Deus me revela aqui agora?
Axé. Eu vejo como se fosse uma folha escrita. Aquelas folhas sem pauta. Só que aqueles nomes que não são escritos à mão. Aleluia. Eu vejo escrito. E eu vejo como se em cima desses nomes tivesse uma mão e tivesse carimbado. E esse carimbo sai o nome feito. Feito. E sabe o que é que Deus me revela? Eis que está feito. Deus diz, eis que está feito. Decalar de remandaço. E o que está feito, diz o Senhor, está e ninguém pode revogar. O Senhor diz, eu fiz grandes coisas e está feito. Nei, rema, andi como nerraço. Sabe o que é que ele diz? Descansa teu coração. Porque eu sou o Senhor, o Deus que segura em tuas mãos. O Deus que te sustenta. Tem gente achando que tu ia parar? Tem gente achando que tu ia retroceder? Por causa do vento forte? Por causa do vento que até te assombrou? Só que o Senhor manda dizer para ti, ei, se preocupe não, que você nem vai morrer e nem o vento vai lhe tirar da direção. Mas o vento, aleluia, vai te proporcionar rapidez. Você nem está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque eu já peguei. Eu peguei. Se tu não pegou, eu já peguei. Já botei aqui. Porque eu guardo também para mim. Sabe o que Deus está dizendo? O vento vai te dar rapidez. Quem pensa que tu vai parar com o vento, vai ver tu chegando mais rápido. Porque vento com barco, aleluia, o vento faz o barco andar mais rápido. Deus está dizendo aí que prepara. Porque o teu barco, vai andar mais rápido do que o normal. E tem gente achando, aleluia, que o vento iria te parar. Só que o vento está te fazendo ganhar o quê? Velocidade. Olha aí o que Deus está falando. O vento que está acontecendo na tua vida está te fazendo ganhar velocidade. O povo não está entendendo. É o vento truando. É um monte de coisa acontecendo. E Deus, aleluia, te fazendo chegar mais rápido do que o normal por causa do vento que está assolando o teu barco. E Deus diz assim, sossega teu coração, viu? Deus diz assim, ei, sossega teu coração, porque os açoites das ondas podem até danificar a estética, meu Deus, do barco, mas não modifica a estrutura. Meu Deus. Ei, pode danificar a estética, mas a estrutura vai estar intacta, diz o Senhor. A estrutura vai estar, aleluia, vai estar intacta. Sabe por quê? Porque aquele que permite o vento é aquele que sustenta toda a estrutura. E calabar de como na raça.
É aquele que sustenta toda a estrutura. E sabe o que ele está dizendo para todos? Ah, minha filha, eu estou sustentando tudo. Eu estou sustentando a estrutura. Não é qualquer mão que está segurando, não. É a minha mão. Quando tu entende que é a minha mão que está segurando toda a estrutura, aleluia, aí tu sabe que vento, que onda, que tsunami, que vendaval, que tornado, que furacão não derruba. Deira, basore de quer. Esses dias, Deus falava comigo e é resposta aqui para alguém. Quando você vai fazer uma casa, você gasta muito dinheiro na sapata dela, que é a estrutura. Mas por que é que você gasta tanto dinheiro e você não vê boniteza, forma nenhuma? Porque a estrutura é o que vai sustentar a casa. A estrutura é a base que vai sustentar. E quem tem sustentado você, quem tem sustentado a base é o Senhor. E Deus investiu muito em você. Deus investiu demais. E a tua estrutura está alicerçada. Tem alicerce. A estrutura é bem feita para que uma casa fique em pé. E quando Deus te pegou, Ele te estruturou com uma estrutura forte, com um braço de ferro. É o braço de ferro do Senhor. É o braço potente. Ferro é porque é forte. E aquele que te sustenta, ele é forte. Aquele que te sustenta, ele é fiel e ele é grande. Então não desanime não. Vamos que vamos, porque o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é fiel. Pai, nós estamos aqui ainda na tua presença e glorificamos o teu nome. Eu quero, Senhor, aqui neste momento abençoar, Senhor, todas estas mulheres, todos esses homens que estão aqui, Pai, nesta noite. Glorifico ao Senhor pela vida de cada um, porque até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem nos segurado, até aqui a tua mão tem nos empurrado para caminhar, empurrado para prosseguir, empurrado para fazer, Senhor. E neste momento, Pai, eu te peço que tudo aquilo que está bloqueado, fechado, Pai, que tudo aquilo que está travado na vida dela, na vida dele, Senhor, venha ser liberado agora. Eu quero abençoar, Senhor, aquelas vidas que estão aqui, Pai, que de certa forma, Senhor, me abençoa. Me abençoa, Senhor, através do chat. Me abençoa, meu Senhor, aqui com palavras, Senhor, proféticas. Me abençoa, Senhor, compartilhando. Me abençoa, Senhor, Pai querido e amado, orando. Me abençoa, Senhor, aqui ofertando aqui através desse chat, meu Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus servos, de cada um das tuas servas. Que o Senhor, Pai, visite os celeiros. Que os celeiros, meu Senhor, venha ser cheio. E que nunca, meu Senhor, venha faltar. Pai querido e amado, que o Senhor abençoe aquelas, meu Senhor, Pai, que estão orando por mim. Pai, que estão intercedendo. Pai querido e amado, aquelas, meu Senhor, que estão aqui, Senhor, segurando a minha mão. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor renove as forças. E que o Senhor haja na sua causa, haja naquilo que tem colocado no altar diante do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, Senhor, aleluia, uma bênção sobre medida, Pai, sacudida e recalcada. Pai querido e amado, que o Senhor derrame sobre nós uma porção nova, uma porção dobrada, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Que Deus vos abençoe. Por sangue de Deus. Amém. Fiquem na paz.